Voltar um pouco mais para a figura do presidente Lula, Lorival. Há pouco o próprio Daniel estava reproduzindo um pouco dos diálogos que ele teve, das informações que ele recebeu, conversando com as fontes dele em Brasília. E aí ele faz um relato, o Lula acaba escorregando quando fala dessa situação, acaba escorregando quando fala daquela outra situação. Há um padrão no que eu não chamaria de escorregão. O que existe é um padrão de relativismo moral. O que existe é uma moral para eles e uma moral para nós. Aliás, é uma frase antiga do Lenin. A nossa moral é a deles. Eu não quero fazer proselitismo barato político e provocar a esquerda com esse tipo de coisa, mas os escorregões que eu estou colocando entre aspas do presidente Lula, eles obedecem a um padrão. E o padrão é claramente um relativismo moral a partir de posturas político-ideológicas. O Lula é corresponsável pelo chavismo, dentro da proporção de responsabilidade que o Brasil tem na América Latina como país vizinho. Em dezembro de 2002, com o presidente Lula eleito e uma greve da PDVSA, que já durava 8 meses, estava faltando combustível na Venezuela. O presidente Lula o presidente eleito Lula pediu ao presidente Fernando Henrique Cardoso que mandasse um navio com gasolina para a Venezuela para sustentar ali o regime. Então, ele já ensaiou o apoio ao Chávez antes de assumir o Palácio Planalto. E, a partir daí, passou a pedir voto ao Chávez, como fez em 2006, em novembro, 19 dias antes da eleição, da reeleição do Hugo Chávez, que ia mudando a Constituição constantemente para poder se perpetuar no poder, e o Lula ia endossando isso e financiando projetos de infraestrutura na Venezuela. Naquela oportunidade, estava inaugurando uma ponte sobre o rio Orinoco, construída pela Odebrecht com dinheiro brasileiro. E foi fazendo isso, dizendo que não conhecia nenhum país que tinha mais eleições do que a Venezuela era uma democracia. Veio o Nicolás Maduro e o Lula voltou ao poder no ano passado, recebeu o Nicolás Maduro na véspera da cúpula sul-americana com honras de chefe de Estado, constrangendo os líderes democráticos que participariam no dia seguinte da cúpula sul-americana. Em março, depois deu o aval ao acordo de Barbados e em março disse que a Maria Corina Machado não devia ficar choramingando e devia fazer como ele fez quando foi condenado, como se a justiça brasileira fosse igual à justiça venezuelana, né? E hoje ele diz que é uma briga e que deve ser resolvida na justiça. Que justiça? Em 2015, quando foi a última eleição justa da Venezuela, a oposição obteve a maioria absoluta na Assembleia Nacional, em dezembro de 2015, e aí, em seguida, na virada do ano, o regime aposentou os membros do Conselho do Supremo Tribunal de Justiça, que eram independentes. O Supremo Tribunal de Justiça, a partir daí, passou a ter chavistas, que passaram a derrubar todas as decisões que a Assembleia Nacional, anular as decisões que a Assembleia Nacional aprovava, as leis, né? E esse Juan Guaidó, que foi mencionado, o Juan Guaidó, ele assumiu a presidência da Venezuela dentro da Constituição venezuelana. Por quê? Porque o Nicolás Maduro rejeitou um processo de recall que tinha reunido assinaturas muito mais do que suficientes. E pela Constituição venezuelana, quando o presidente viola uma lei fundamental, a própria Constituição, que era uma Constituição chavista, feita pelo Hugo Chávez, o cargo foi declarado vago e o presidente da Assembleia Nacional assumiu, que era o Juan Guaidó. Então, assim, aí vem 2018, que é uma reeleição que era ilegítima, ilegal, e que, porque o Maduro havia violado a Constituição, rejeitando um processo de recall, e aí a oposição não participou dessa eleição,
e ele, entre aspas, se reelegeu. No ano anterior, ele já tinha substituído a Assembleia Nacional de maioria oposicionista por uma Assembleia Constituinte, né? Eu cobri aquela eleição também, coberta de irregularidades e de violência. Foram 126 manifestantes mortos. Agora, ontem, a Maria Corina pediu para os manifestantes não entrarem em confronto com a polícia, né? Exatamente porque conhece esse jogo do chavismo. O chavismo tem a polícia, a Guarda Bolivariana, o Exército e tem os homens dos coletivos armados, que são homens grandes, fortes, que saem para brigar. Que operam de motocicleta muitas vezes. Motocicleta, radiocomunicadores e que estão com uma pistola ali escondida se precisar usar. E intimidam a população. São os mesmos que impediram, junto com o Plan República, esse general que apareceu aí, dizendo que o Exército, que o Conselho Nacional Eleitoral certificou a votação, foram eles, do Plan República, junto com esses coletivos armados, e nós mostramos isso aqui ao vivo na CNN no domingo, que impediram que os fiscais da oposição, como prevê a lei, acompanhassem a apuração dos votos. E depois de serem impedidos, mesmo assim, eles foram expulsos das salas de apuração, mas eles conseguiram fotocopiar as atas de 70% das mesas e levaram e conseguiram transmitir isso num sistema dedicado da oposição. E aí, os funcionários, que são funcionários públicos, operadores do sistema automatizado, contaram para jornalistas que receberam ordem do Conselho Nacional Eleitoral de suspender a transmissão dessas atas. E aí agora o presidente Lula, mais do que o benefício da dúvida, ele constrói uma dúvida em torno de todos esses fatos que eu estou relatando aqui, que eu sei de cabeça, porque nós cobrimos isso ao vivo. Eu atravessei a madrugada de segunda-feira aqui, acompanhando tudo isso que estava acontecendo. A Luciana Tadeu mostrou atas verdadeiras, assim, ao vivo na TV. Nossa correspondente lá. Edmundo Gonçalves, 300 votos. Maduro, 19. No centro de Caracas, que era considerado uma área chavista. E eu recebi relatos de repórteres locais de várias partes da Venezuela com números muito parecidos das atas. Então, a dúvida que o presidente está concedendo para Maduro é uma dúvida que o presidente Lula tem ajudado a construir a respeito do regime venezuelano desde que ele começou em 1999.